Boa noite, pessoal. Renovo o meu boa noite a quem eu não tinha visto. Obrigado, Wagner, pela introdução. Hoje nós estamos sem o Marcelo, então nós estamos batendo o escanteio e cabeceando, mas deu tudo certo, já está online. Quem puder só dar uma olhadinha se o áudio está funcionando certinho, para poder dar um ok para mim, eu agradeço. No Facebook ou no YouTube vai dar na mesma. Gente, hoje acho que nós encerramos o módulo. Esse módulo está se arrastando, né? Para não ficar com dúvidas sobre mediunidade, né, Dr. Darno? Então, hoje a gente acho que finaliza ali, eu vou precisar de uma meia hora no máximo, e daí já passamos para o Wagner iniciar o novo módulo. Tá ok? Então, vamos lá. Tá certinho? Então, eu vou passar os slides, como de costume. Se caso alguém que não estava na semana passada, né, ou às vezes ficar alguma dúvida, né, eu só vou relembrando aqui, lendo, e daí até a gente voltar ao assunto que a gente estava, tá ok? Para não ficar muito redundante. Lembrando que hoje a gente iniciou falando, né, da qualidade do médium, né, o quanto influencia na questão da mediunidade, e a gente vai finalizar falando do meio, né, do ambiente, quanto isso também influencia. Tá ok? Então vamos continuar. Então a gente começou falando, né, fazendo a pergunta se o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns. Eu até brinquei, né? Todo médium é santo, né? Todo mundo ficou bem claro que não, né? Não guarda relação. Uma coisa não tem a ver com a outra, né? Então, aqui não, a faculdade propriamente dita se radica no organismo, já está ali, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium, né? O médium, né, o que ele vai fazer com a mediunidade, aí tem a ver com a sua evolução moral, né? Tudo isso já foi conversado, tá? Só estou relembrando. A influência moral do médium nas comunicações mediúnicas baseia-se, de um modo geral, na simpatia que ele sente pelos espíritos comunicantes. Porquanto, se estes não lhe são simpáticos, pode ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e aos pendores. Está aqui tranquilo? Posso continuar a leitura? Está lá no Livro dos Médiuns. Os espíritos, naturalmente, procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Não havendo entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista que lhe oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. Eu até citei o exemplo aqui nesse slide, né? Ninguém vai na casa das pessoas que não gosta para bater um papo, né? Você tem que ter uma simpatia, uma singularidade, né? Enquanto encarnados, a gente já procura conversar, trocar informações com quem nos é simpático, com quem gosta de nos ouvir, com quem tem o mesmo grau de evolução que a gente. E quando desencarnado, continua no mesmo sentido, né? Não tem como passar uma comunicação mediúnica, né, dentro de um sentido, né, até eu citei esse exemplo também, no sentido científico, né, dentro de uma cadeia de índios, provavelmente vai haver uma dificuldade, né, de comparação, de assimilação do assunto, tá ok? Então tem que ter essa simpatia nesse sentido. Dando continuidade, então, se tiverem dúvidas, vão falando, pessoal. O médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento. Exerce, todavia, influência muito grande sob o aspecto moral. Pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Essa identificação não se pode verificar senão havendo entre um e outro simpatia, e assim é lícito dizer-se afinidade. É o que eu comentei, né? Muito redundante. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Aqui eu comentei, né, que isso talvez é uma das maiores dúvidas que a gente tem, até para quem não é do meio espírita, a questão, né, da mediunidade ser um dom, né? É uma coisa muito bonita, né? É um desafio, é um trabalho muito
bacana, digamos assim, desafiador principalmente. Mas não é um dom, não é a pessoa que tem a mediunidade, não é um ser especial, um ser de outro planeta. Ele não está fora das leis da física como num todo, digamos assim, né? Do mundo espiritual. Então não pode ficar dentro das coisas sobrenaturais. Tá ok? Lembra que eu comentei, fiz esse comentário a vez passada. Se as suas comunicações receberem elogios, não se envaidecerá com isso, porque as sabe independentes do seu mérito pessoal, agradece a Deus o haver consentido que por seu intermédio bons espíritos se manifestassem. Tudo isso, para quem está nos acompanhando de casa, entrou agora no Facebook, no Instagram, no YouTube, está explicado no encontro anterior, tá? Para quem está nos vendo aí, também não sei se tem alguém que não estava na semana passada, às vezes presencialmente quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? Eu não estou recordando quem estava, quem não estava, porque daí mistura todas as turmas, mas tirando o Wagner, que não vai querer fazer pergunta, porque ele estudou esse assunto. Quem não estava na semana passada pode ficar à vontade para me interromper, tá, gente? A par do ensino geral sobre esse assunto, é importante ressaltar o trabalho específico de socorro aos espíritos sofredores, no exercício do qual médiuns prestimosos doam os seus recursos mediúnicos em auxílio de espíritos em nível evolutivo inferior ao seu. Não se trata aí do intercâmbio com espíritos simpáticos ao médium, mas de tarefa de sacrifício por amor, supervisionada pelos orientadores espirituais. Aqui acho que a gente precisa ressaltar novamente, porque é muito importante, né? Então, a gente falou que há uma necessidade de simpatia, tudo. Então, se o dia que o médium faz um auxílio, um espírito sofredor, ou bocudo, sabe aqueles que xingam, que falam, significa que é mesmo nível? Não. Na verdade, aqui nós temos um auxílio, né? A espiritualidade coloca nesse sentido de tentar ajudar, né? Então, é como se fosse uma caridade mediúnica, né, Wagner? Porque o médium ele vai descer o nível evolucional para conseguir passar essa comunicação do desencarnado. Tá ok? Tem que ficar bem claro essa parte, tá? Porque senão a gente vai achar que passou comunicação de espírito de baixo grau evolutivo, significa que o médium também é. Não, na verdade, ali nós temos um processo de auxílio. O que nós não vamos conseguir é passar comunicação de espíritos muito acima da evolução do médium, tá? Porque daí não vai ter essa simpatia. Talvez até consiga, se a evolução for moral, né? Se há uma simpatia na evolução moral. Mas com certeza o intelectual vai ter dificuldade para passar tudo aquilo que ele gostaria, principalmente se os termos forem científicos, né? Galileu passando mediunidade através, de repente, de nós, ele vai ter um pouco de dificuldade de explicar as leis da física, do universo, né? Por quê? Porque não faz parte do nosso dia a dia, né? Não faz parte do dia a dia do médium. Então não há mágica na mediunidade. Tem que ficar bem claro essa parte também. Tá ok? Tranquilo aqui? Falei alguma besteira até agora, Wagner? Quer fazer algum comentário? Que nós já vamos entrar na parte, acho que não foi citado a vez passada. Até aqui? Tranquilo? Posso citar? Em tese geral, pode afirmar-se que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos mal condutores, quando têm à mão bons aparelhos mediúnicos, bons médiums, numa palavra. É muito do que eu já comentei, não vou ser redundante. Tudo isso a gente já conversou. O meio agora, né? Agora a influência do meio. Mas, com relação à influência moral do médium, a gente conversou no encontro passado, dei uma passadinha rápida agora, ficou alguma dúvida ainda, né? Podem perguntar, fiquem à vontade. Ó, a Luana está ali, né, pensando. Pergunte, Luana, não tenham vergonha, já foi conversado, mas nada impede da gente. A gente precisa sair sem as dúvidas. O Wagner espera. Não falei muito rápido tudo isso até agora? Sei que eu falei, mas... Tranquilo? Eu posso dar sequência? Posso só
Pode. Eu peço desculpa, já, como eu não estava semana passada, pode ser que você já tenha falado sobre isso. Mas essa questão da influência moral do médium, da atração, que ele vai atrair espíritos simpáticos, isso Pode falar, não, pode. Não é só para o médium. Todos nós atraímos espíritos que se afinizam conosco. Então, a diferença é que o médium vai conseguir passar uma comunicação, vai conseguir perceber melhor essa presença, mas todos nós, mais ou menos médiums, nos aproximamos daqueles que se assemelham a nós no mundo espiritual. Com relação a essa questão das comunicações, principalmente de espíritos, né, de nível evolutivo ou muito baixo ou muito alto, a gente tem que entender que isso é um trabalho, que é uma doação que o médium está fazendo ali, né, em prol de auxílio. Então, nesses casos, imagine se o espírito sofredor só pudesse se comunicar com um médium que estivesse no mesmo nível evolutivo que ele. Como que ele iria receber esse amparo? Um suicida, ia ter que achar um médium que já foi suicida em outra encarnação? Isso, dependendo, até pode ser verdade, quando se tem um médium. Então é o que os espíritos até falam ali. Quando o espírito tem um médium que está mais apto a receber aquela comunicação, ele vai. É por isso que, por exemplo, o livro Memórias de um Suicida foi contado por um espírito suicida através de uma médium que era suicida de outras vidas e que veio e falou isso, né? Entendeu por que ela foi escolhida. Ela tinha mais facilidade. Mas no dia a dia das mensagens mediúnicas, não tem como fazer isso. Então é preciso que o médium se coloque à disposição. E aí, até para usar do exemplo que o Diego falou, assim, né? Quem que a gente vai visitar na casa, assim, que você vai conversar? Com as pessoas que você se afiniza, certo? Quase sempre. O oficial de justiça, ele vai nas casas das pessoas que gostam dele. Até porque ninguém gosta, né? Mas ele vai por afinidade? Não, ele vai porque é um dever, ele está cumprindo um trabalho ali. Não importa, ele vai intimar quem ele precisa intimar. Nesse caso, o médium, ele está ali se colocando à disposição. Quem tiver que se comunicar vai vir. Agora, é óbvio que se tem 3 ou 4 médiums ali e um é um pouco mais elevado, se um espírito mais elevado precisar se comunicar, ele vai por aquele lado. Agora, isso não pode ser motivo de vaidade para o médium, porque se for, aí é que ele já não vai estar nesse ponto de médium mais elevado moralmente. Então, tudo isso, a gente só tem que entender que no dia a dia a questão é afinidade, mas no trabalho mediúnico é uma questão de auxílio, de trabalho, de necessidade de recebimento de mensagens, que nem tudo vai seguir essa regra. Eu quis, enquanto você falava, eu estava tentando encontrar alguma coisa para a gente trazer como exemplo, né? Porque umas falas mais difíceis, científicas, se eu começar a falar aqui, não é todo mundo que vai conseguir replicar a informação exatamente igual. Não é assim? Se eu falar alguma coisa aqui para vocês, se vocês forem replicar para o de trás, for uma frase mais longa, vai ter algumas dificuldades de lembrar exatamente o que falou. Então, é mais ou menos nesse sentido que há uma necessidade de equiparação do aparelho. Né? Não é exatamente assim. Mas não tem como fazer mágica, né, dentro da mediunidade. Então, a gente precisa dessa necessidade de sintonia, ou então desse trabalho, né, quando se regressa, como um trabalho, como você falou. Quando o médium vai, né, auxilia. O Chico, o Divaldo, tem tantas passagens deles, né? O Chico passava comunicações de desencarnados bem perturbados, né? Para auxiliar a família em situações, né? Para dar um alento, às vezes, seres que desencarnaram, estão em processos obsessivos. Então, há uma necessidade de também ajudar, todo mundo precisa de ajuda, né? Então, é como o Wagner falou, o médium está operando, está trabalhando naquele sentido. Mas, por via de regra, as comunicações têm a necessidade dessa sintonia, né, dessa comunicação mútua aí, do conhecimento, né, muito parecido, nível evolucional, para que passe a comunicação como ela tem que ser, né, ou como um comunicante deseja. Dúvidas? Podem comentar.
Ficou bem claro, tem certeza? Tranquilo, Paulo? Então vamos agora, essa parte é bem curtinha, né? O que o meio influencia numa comunicação mediúnica, né? O ambiente. O meio onde se encontra o médium também exerce influência nas manifestações mediúnicas, uma vez que todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam, para o bem ou para o mal. Podem, no entanto, os espíritos superiores, quando julgam necessário, vencem a influência negativa do meio. Olha o que ele quer dizer aqui, está lá no livro dos médiuns. Imagine, vamos trazer um exemplo. Essa mesa aqui a gente vai preparar, vai fazer uma comunicação mediúnica com os médiuns da casa. E daí tem os médiuns aqui, há uma vontade muito grande de ajudar. Muito grande. Mas não param de fofocar. É jogo do Corinthians, é jogo do Grêmio, é os boletos, fica com os pensamentos aqui em cima só besteirinha, prejudicando a comunicação mediúnica. Mas a vontade de todos eles é muito grande em ajudar. A espiritualidade pode intervir para que isso funcione, para que isso dê certo. Agora, há frivolidade nas conversas. E você percebe que vieram só para cumprir tabela, aí nós provavelmente não vamos ter o auxílio da espiritualidade superior, que não há uma vontade e não há um meio correto para aquilo. Compreende-se? Deu para entender? Então, o meio vai estar prejudicado. Cada um de vocês aqui está com um pensamento, está criando alguma coisa no perispírito de vocês, né? Está jogando no universo algum tipo de mentalização nesse momento. A que ponto isso pode prejudicar a limpeza do ambiente que foi feito, preparado pela espiritualidade? Um ponto baixo. A espiritualidade auxilia para a manutenção desse ambiente. Agora, se não há vontade, né, se não há qualificação, se o ambiente está perturbado, está desprotegido, né, eu não posso, raciocinem, que a gente não consegue ajudar aqueles que não querem ser ajudados, não é assim, né, na nossa vida não é assim. Então, que nesses primeiros slides, o que eu entendo, o Wagner me corrija se estiver errado, é que primeiro a qualidade do médium, primeiro a qualidade das pessoas, a vontade do que está. Se o ambiente às vezes está um pouquinho perturbado, a espiritualidade pode vir e tentar ajudar nessa limpeza providencial. Tá ok? Ficou dúvidas nesse slide? Podem comentar. Deu para entender? O que a Rênia está lendo de novo? Ah, tá, não, achei que eu não... Mas deu para entender? Deu? Vai ser bem redundante, acho que o próximo slide vai... Também se aplica, por exemplo, a gente tem por costume, a gente vai falar isso daqui a pouco, sobre prática mediúnica, que a mediunidade seja exercida no local adequado, por exemplo, numa mesa mediúnica, num centro espírita, mas se por acaso a espiritualidade vê que há necessidade de uma comunicação mediúnica em outro local, em outro horário, que não foi previamente preparado para aquilo, ela pode vencer essa influência, né? E a gente vê vários relatos em obras mediúnicas. Nós comentamos aquele caso do livro Sexo e Destino, que a menina vai na farmácia comprar um medicamento que poderia ser utilizado para o suicídio dela, que ela estava pensando. E os espíritos vêm, e é uma comunicação. Eles inspiram o farmacêutico ali, verificando o desespero dela, a não dar aquele medicamento. Ele substitui por um sonífero. Então, assim, aquilo ali foi uma manifestação mediúnica, através de uma influenciação, que não foi dentro de um centro espírita, foi na farmácia. E isso poderia acontecer numa lanchonete ou em qualquer outro lugar. Né? Se a gente lembrar da vida do Chico, ele ia até os prostíbulos para levar alento às pessoas que estavam lá. Ia a presídios, enfim. E a mediunidade pode se manifestar ali, naquele momento. Então, a espiritualidade consegue vencer a barreira do meio. Muito, como o Diego falou bem, é muito mais difícil vencer as barreiras do próprio médium. E lembrar que a sintonia dos presentes vai exercer essa influência no meio. Então, assim, o meio não é o melhor. Estão ali fazendo uma visita num cárcere.
Mas as pessoas que estão lá bem intencionadas vão levar e vão melhorar a energia do meio. Também vai auxiliar. Tudo isso. Com efeito, isso também continuando lá no livro dos médiuns, com efeito fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível, que você tinha comentado antes. Eles povoam o espaço, né? Temos-los incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos, conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica em nada influi para isto. Ela mais não é do que um meio de comunicação. E isso parece tão novidade até para nós espíritas, porque por força do hábito, quando a gente vai falar de espiritualidade, o que a gente fala? Lá no mundo espiritual, não é assim? A gente comenta. Mas os desencarnados estão ao nosso lado. Se a gente sair lá fora, a gente pode resgatar, né, aqueles que a gente deixou no começo, né, os nossos obsessores do dia a dia, os nossos amigos espirituais. Aqui, com certeza, nós temos muitos desencarnados que estão nos acompanhando, né? Às vezes, nossos próprios mentores espirituais. Na nossa casa vai ter visita. Gente, a gente só está falando de um estado, uma mudança de estado vibratório, né? Os desencarnados estão na crosta e no livro Nosso Solar a gente vê que Lísias, quando vai denominar o umbral, ele fala que o umbral começa na crosta, né? nas arremediações da crosta, né? Então, não há, assim, uma separação, né, numa parede, ó, aqui é o mundo carnal, aqui é o mundo espiritual. Nós temos uma sobreposição, na verdade. Então, a gente vai, como um imã, né, de leis de atração, atraindo aquilo que é simpático a nós. E é por isso que lá, no futuro, quando a física quântica encontrar o espiritismo, nós vamos ter o grande ápice, digamos assim, do planeta, porque a física quântica fala das leis da atração, fala, né, que aquilo que eu mando para o universo volta para mim, né, nada mais é do que uma lei de atração, né? Então, é uma coisa muito natural do nosso dia a dia. É claro que a gente está trazendo para o meio mediúnico, mas ele serve para nós como desencarnados também, porque somos energia. Somos energia atraindo energia, né? Orra! Pesado o slide. Estamos cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito, conforme é este graduado ou degradado. Partindo desse princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais serão os espíritos que preferentemente os cercarão? Não serão de certo espíritos superiores, do mesmo modo que não seriam os nossos sábios e filósofos os que iriam passar o seu tempo em semelhante lugar. Né? Acho que nem preciso comentar muito, né? É muito do que a gente já estava falando. Assim, onde quer que haja uma reunião de homens, há igualmente em torno deles uma assembleia oculta, que simpatiza com suas qualidades ou com seus defeitos. Admitamos agora que tais homens tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível, por meio de um intérprete, isto é, por meio de um médium. Quais serão os que se lhes responderão ao chamado? Ele deu o exemplo primeiro do mundo carnal. Agora ele está trazendo para a questão mediúnica, que é a mesma coisa. Vai se reunir, né? Qual que é a intenção da reunião mediúnica? Para que a gente se reuniu? Para que a gente vai estar, né? Para fazer vídeo, para postar, para fazer, né, coisas frívolas? Não, a gente tem a intenção de auxiliar. Então, espíritos que concordam e que se assemelham com essa intenção de auxiliar vão vir ajudar. Evidentemente, os que estão rodeando de muito perto, à espreita de uma ocasião para se comunicarem, é a resposta, né? Isso está lá no livro dos médiuns. Isso serve para a gente fazer sempre uma análise nas questões de reunião mediúnica fora desse adendo, fora dessa intenção.
A gente tem vários e vários exemplos no mundo afora, até a Marina citou de um médium famoso, né, que foi pego, né, Marina? João de Deus, né? A gente comentou, a gente não está criticando, só para análise. Mas qual que é a intenção? Geralmente, eu não vou banalizar e nem generalizar, mas se envolve dinheiro, a gente já tem alguma questão, né, a se ponderar, a se preocupar, né, do qual é a intenção real por detrás dessa comunicação, dessa mediunidade, desse auxílio. Né? Lembrando que a mediunidade, ela é um trabalho, é um desafio muito grande, auxiliar, e ela não é, digamos assim, por estar passando uma comunicação de alguém, então não é um trabalho somente nosso, é um trabalho mútuo, né, em comunhão. Então tem que tomar muito cuidado, não para a gente sair julgando quando isso acontece, mas para a gente tomar cuidado dentro da doutrina espírita nesse sentido. Né? Quando a gente fala de valores, quando a gente fala de intenções. Eu acho que está finalizando. Sendo assim, por tudo que foi exposto, evidencia-se para todos aqueles que se dedicam ao trato da mediunidade a necessidade de empreender os melhores esforços para a própria renovação moral, buscando dia a dia transformar as antigas imperfeições em valores positivos da alma, uma vez que só desse modo encontrarão a paz da consciência pela certeza do dever cumprido. É o principal desafio de um médium. A evolução moral, melhorar para conseguir auxiliar melhor. Né? Quanto mais eu evoluo como médium, e aqui a evolução é moral, não assim, agora eu estou conseguindo captar mais fácil o mundo espiritual. Não é nesse sentido. É melhorar moralmente, né? Praticar os ensinamentos do Cristo, do Evangelho, né? Amar ao próximo como a si mesmo, perdão, tudo aquilo que a gente já conversou lá sobre mediunidade com Jesus, lá no ESD 1. Trazer esta melhora para o dia a dia, para que aí consiga auxiliar mais os sofredores, porque daí você vai ter um comando da situação, né? Você não vai estar simpatizando com aquela dificuldade, você estará no comando dessa situação mediúnica e também atraindo espíritos de mais alto escalão para que possam te ajudar naquela situação. Tranquilo? Se eu não me engano, era o último slide. Não, tira o excelente noite a todos, pessoal. Olha lá, meia hora, cumprida a risca. Mas antes da gente encerrar, eu preciso ter certeza que todos assim ficou bem claro, gente, porque a gente encerra um módulo e já inicia outro ali com o Wagner. Ficou bem tranquilo, deu para entender? Qual que é o maior desafio do médium? Qual que é o maior desafio do médium? Evolução moral, isso aí. Então, é claro que vai ter outros desafios intelectuais, né? Leitura, compreensão. Mas lembrem-se, os espíritos, quando encontram dificuldade no meio intelectual, ou dificuldade de harmonização, mas há uma vontade moral, digamos assim, eles conseguem auxiliar mais. Então, o principal é o desenvolvimento moral do médium. Tá? Antes do intelectual. Porque, mesmo que ele não saiba, mas se ele tem vontade, isso se sobrepõe. Beleza, gente? Então eu passo o bastão pro Wagner. Não é excelente noite, só o assunto ali, antes de eu... Eu já dei boa noite? Umas 3 vezes só, né? Então tá bom, gente. Hoje eu tô com a missão muito fácil, porque o Diego falou assim, não, vamos começar um novo módulo. Mas
último roteiro do módulo que ele encerrou é muito próximo, muito parecido com o primeiro roteiro do módulo que eu vou iniciar agora. Tá? O módulo que a gente vai iniciar vai tratar da prática mediúnica. Então, a gente vai, na teoria, ver como funciona a mediunidade na prática. Tá? Vamos analisar a questão das comunicações, né, eventuais contradições, mistificações. Vamos falar de várias coisas, mas vamos começar falando das qualidades essenciais do médium. E por que está facilitada a minha tarefa aqui? Porque o último roteiro que o Diego acabou de falar foi justamente da questão da influência moral do médium. E nós vimos que essa influência é muito grande. O médium, ele vai ser melhor ou pior por conta, ou melhor, ele vai ser mais ou menos médium, um médium de maior ou menor potencial por conta da sua moralidade? Não. Agora, o uso que ele vai fazer da mediunidade vai ser tão maior quanto mais desenvolvido moralmente ele for. Então, quando a gente fala de qualidades essenciais do médium, é claro que a gente não está falando da altura do médium, né, da cabeleira do médium, né, do porte físico, da classe social, de descendência. Não estamos falando nada disso. Que qualidades são essas? Que qualidades são essas? Morais. Morais. Né? Não é nada físico, não é nada material, e sim qualidades morais. Por isso que eu acho que está bem simples. Tanto que o começo agora é meio que uma revisão do que o Diego acabou de falar. Então, se vocês não tiverem dúvida, a gente vai passando bem rápido. Tá? A primeira, inclusive, acho que uma mesma pergunta que vocês viram no roteiro anterior. Se o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns. Sim ou não? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe da moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal conforme as qualidades do médium. Então, onde que a qualidade moral do médium influencia? No uso da mediunidade. Um médium mais moralizado vai fazer bom uso dessa mediunidade. Vai auxiliar, vai trazer conforto, vai trazer esclarecimento. Um médium menos moralizado corre o risco de utilizar essa mediunidade para fins errados. E, infelizmente, os exemplos são muitos. Eu não vou relatar agora, mas o Diego acabou de dar de um mau uso da mediunidade. Ele era mais ou menos médium por conta do uso? Não. Agora, o uso que ele deu para a mediunidade mostra que o avanço moral não tinha sido realizado para tamanha tarefa que ele tinha. Né? Até aqui tudo bem? Vou falar disso, mas a gente chega lá. Vamos chegar lá. Eu tenho que deixar o melhor para depois, né? Senão vocês vão embora. Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral, que era o que o Diego estava falando. Pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium, esta identificação não se pode verificar, senão havendo entre um e outro simpatia. E se assim é lícito dizer-se afinidade. Acho até que tinha esse trecho, inclusive, né, no slide anterior. Sim, mas ele está na apostila nos dois. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. Exatamente o que foi falado, né, no roteiro anterior. Tá? Com a mesma ressalva do trabalho mediúnico, onde os médiuns se doam para aquele trabalho e, por isso, vão acabar se comunicando
com espíritos de outro nível evolutivo. Mas fora isso, é atração, é afinidade. Tá? Agora um ponto bem importante que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? No último capítulo do Evangelho, não, penúltimo, 26, né? Tem o 27, que é o Dai de Graça. É verdade. Mas é no finalzinho do Evangelho. Tá? A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com o dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. Então, gente, se a mediunidade fosse, né, uma profissão, você é o quê? Médico? Você é advogado? Você? Sou médium. Recebo salário de médium, salário mínimo de médium. Tem piso salarial. Não seria muito diferente do exemplo que ele colocou, né, dos ledores da boa sorte. Mas não fosse só isso, né, essa questão de desacreditar algo, né, que a princípio seria né, uma faculdade espiritual, e a pessoa está fazendo disso uma profissão, tem um obstáculo, que tem a ver com a pergunta da Valquíria. É que se trata de uma faculdade essencialmente imóvel, fugidia e mutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Mas isso aqui se choca com uma coisa que nós falamos ainda em encontros anteriores dos médiuns. Porque a mediunidade não é uma faculdade orgânica. A gente não nasce com ela. Os pesquisadores, e principalmente através do ensino de André Luiz, não identificaram a mediunidade lá na glândula pineal, que está lá no meio do cérebro, protegida pelo crânio. Então, como é que tira a mediunidade de alguém? Como é que o médium perde a mediunidade? Porque é isso que ele está falando. Ó. É uma faculdade essencialmente imóvel, fugidia, mutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. O médium não consegue garantir que vai ser médium daqui a um tempo. É isso que ele está falando. Mas tem um motivo para isso. Alguém se arrisca a dizer por quê? Você acertou um lado. O mau uso pode fazer com que a pessoa não consiga mais se comunicar. Mas por quê? Qual a explicação para que ela, tendo a faculdade ainda, que não se perde, não se comunique mais, não tenha essa assistência? Justamente. Mas é aí que está. Imagina que você é um franqueado. Sabem esse sistema de franquias? Diga uma franquia boa aí. Não quero fazer propaganda para ninguém, mas... Hã? Não, comida não, essa hora não. Boticário. Tá? Desculpa, eu não estou ganhando nada do Boticário, que fique claro. Tá? Mas você é um franqueado do Boticário. As pessoas vêm aqui na tua loja para comprar o quê? Boticário. Mas você fez umas maracutaia lá no teu negócio, perdeu a franquia do Boticário. Mas você fala, não, eu ainda tenho o meu ponto, tenho tudo aqui, vou colocar aqui, cosméticos do careca. Sei lá, inventei agora. As pessoas vão comprar? Com esse nome, eu vou ter que ir para um marketing melhor, né? Mas digamos que eu ache um nome bonitinho, sei lá, ou faça aqueles negócios tipo, um boticário, faça uma imitação, né? Mas o produto é o mesmo? Não é. É tudo feito no fundo do quintal. O que vai acontecer com a minha freguesia? Vai abandonar. Aí o que acontece com o médium que faz da mediunidade uma profissão? Ele começa a cobrar
E aqueles bons espíritos que estavam assistindo ele, vão fazer o que o Pablo falou. Vão se afastar. Gente, nós não estamos aqui para ele ganhar dinheiro. Nós estamos aqui para ele ajudar os outros. Se ele só quer ganhar dinheiro, se vira aí, amigão. E sai. Quem que vão vir? Os espíritos. Se vier alguém que queira se comunicar, que queira se prestar aquele trabalho, não é espírito bem intencionado. E aí, o médium que fez disso uma profissão vai perder a clientela por causa disso. A mediunidade não é uma arte nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão. O médium continua médium, mas o seu exercício se anula. O médium não é o intermediário entre os espíritos e os encarnados. Se não tem espírito para se comunicar por ele, ele é intermediário do quê? E ele pode garantir que os espíritos vão estar se comunicando através dele? Pode? Não pode. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Nem Chico Xavier, nem Divaldo Pereira Franco, nem qualquer um que vocês pensem. Eles não podem garantir porque a faculdade não é deles. Eles dependem de um espírito. E se o espírito não quiser aparecer? E se o espírito naquele momento achar que o médium não está fazendo um bom uso e não for lá se comunicar? Então, explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Não, ainda bem, né? Ainda bem. Olha só como funciona esse negócio. Quem abriu o portal UOL hoje vai ter lido uma notícia, ou pelo menos visto a manchete, que tem um vidente, o novo Nostradamus. Olha, o novo Nostradamus indiano previu que amanhã começa a Terceira Guerra Mundial. Alguém viu isso? Não. Estava no UOL hoje, na página inicial. Quem? Hã? Não deu os números. Mas, segundo ele, essa nova guerra mundial, a Terceira Guerra Mundial começa amanhã e vai acabar a humanidade com essa Terceira Guerra Mundial. Ou seja, vocês passem lá na Casa Estrela, paguem os boletos de vocês, porque pode não dar tempo. Ou façam outros, né? Mas o fato é que, segundo ele, é amanhã. Aí depois já tem um papo lá que é o evento que vai desencadear é amanhã, mas que não passa do dia 29 de junho. Aí eles falam assim, mas espera aí, ó, ele tem um histórico de acertos. Opa, aí você começa a se assustar, né? Ele acertou tal coisa e tal coisa. O que acontece aqui? Os espíritos, eles conseguem antever algumas coisas. Por quê? Porque a visão deles é mais ampla. Eles conseguem ver a movimentação, o que está acontecendo. E, eventualmente, eles podem passar alguma mensagem para alguma pessoa. Quando essa pessoa começa a fazer um mau uso disso, estou divulgando, por exemplo, para ganhar dinheiro, ou para ganhar seguidores nas redes sociais, hoje isso vale mais do que dinheiro, os espíritos falam assim, não, esse não dá. E ele até acertou alguma coisa ali. Por quê? Porque podem ter falado para ele. Mas aí ele está ali, cobrando. Ei, qual é a próxima? Né? Vocês não vão me falar a próxima? Chega outro espírito e fala, a guerra mundial vai começar amanhã. E aí ele, orgulhoso, fala assim, é agora que eu se consagro. Vem e traz aquela notícia boa. E aí o que vai acontecer? Não, se der certo todo mundo morreu, né? Porque de acordo, isso inclusive é. Mas como não vai dar,
Olha a previsão que eu estou fazendo agora, né? Não vai dar. Ele vai cair em descrédito. E acabou a profissão dele de médium vidente e acabou. Não. Gente, ó, se acabar o mundo esse ano, vocês estão dispensados no... Não, continua no mundo espiritual. Continua no mundo espiritual. Nós só temos que dar um jeito de se encontrar, hein, gente? Mas o fato é que nenhum médium pode garantir isso. Não tem como, porque não depende dele. Não depende do médium. Ele é só um instrumento. Como que você vai garantir que algo vai acontecer se não depende de você? Por isso, entre outras coisas, entre outras questões morais, e tem um módulo só para isso no final, tá? Só um roteiro, melhor dizendo. No final da mediunidade, nós vamos voltar a esse assunto, mas esse é um dos motivos mais lógicos para falar que mediunidade não se cobra. Só de sacanagem. Segunda Guerra, vocês estão... Os caras estão 70 anos atrasados e vêm tirar sarro de mim aí. Pois não. Antes era isso, né? Agora todo ano tem uma. O pessoal perdeu a noção, né? E é claro, e às vezes tem toda essa questão de interpretação, né? Aquele negócio dos maias lá. Acabou o calendário porque vai acabar o mundo. Não, acabou um ciclo, e olhe lá, né? O pessoal dá uma viajada. Mas uma coisa, né? Quando a gente fala ali que o médium não pode garantir nada, né? Não pode se responsabilizar por isso, digamos assim. Não, tal dia, tal fenômeno vai acontecer. É o que dificulta e é uma coisa que afasta a ciência. A ciência não consegue comprovar um fenômeno mediúnico porque a ciência, o método científico, ele, né, desde Descartes, ele tem como praxe repetir uma experiência. Então, se faz uma experiência, chegou o resultado, vamos repeti-la nas mesmas condições de temperatura e pressão, né? E vai ter que dar o mesmo resultado. Tá? Aí eles chamam o Chico Xavier, um médium de potencial gigante. Fazem uma experiência aqui. Não, olha aqui, né, sei lá, mediram as ondas cerebrais e tal. Vão repetir agora? O Chico consegue, por ele, repetir? Não. No caso do Chico, quando ele foi estudado, viram que realmente ele tinha uma questão ali uma movimentação atípica, né, cerebral. Mas ele não pode garantir. Né? Eles vão tentar utilizar o mesmo método e nenhum médium consegue garantir que vai repetir um fenômeno. É por isso que naqueles casos que nós citamos, por exemplo, como é que é a médium, a feiticeira lá? Tem um livro, inclusive. Eusápia Paladino. A Eusápia foi estudada por alguns cientistas e ela tinha fenômenos autênticos. Só que ela começou a cobrar, ela era, digamos, da nobreza lá, ela ia e se apresentava e cobrava altos honorários pela apresentação dela. E a partir desse momento, possivelmente, o que aconteceu? Os bons espíritos se afastaram dela. E ela não conseguiu mais repetir esses fenômenos. Mas ela tinha gostado daquele status que ela tinha alcançado, dos honorários que ela estava cobrando. E aí ela começou a fraudar esse processo. E aí colocou em descrédito toda a vida dela. Né? Não, então. Mas isso era antigamente, hoje é muito mais rápido. Né? Quem é que espera 7 dias hoje? Brincadeira. Mas enfim, pessoas que prometem algo que definitivamente não podem cumprir. Né? Desequilibrada, com um pensamento materialista, acaba entrando numa obsessão que depois da
Vai. Entra uma fascinação de ela mesma não sabe que está sendo enganada. E todo mundo fala para ela e ela não... Todos os amigos avisam e ela... Estão todos relacionados com o que estou certo sou eu. Exatamente. Entra uma doença. Isso chega num nível que a pessoa já não sai mais sozinha, né? Ela precisa de auxílio, precisa de ajuda, porque é muito difícil mesmo. Mas isso realmente vai ser um estudo... tanto a gente vai acabar falando sobre isso mais à frente, mas também vai ter um tópico só sobre os tipos de obsessão, né? E a fascinação mais... eu quase digo que é mais cruel que a subjugação, embora a subjugação seja mais... Mas a fascinação é mais aflitiva, digamos assim. Mas a gente vai chegar nesse ponto. Kardec conclui lá no Evangelho segundo o Espiritismo esse item dizendo assim, a mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Tá? Quando me pergunto, várias vezes, né, alguém me pergunta, ou até no centro espírita, se levanta essa questão assim, o que pode ser cobrado, o que não pode ser cobrado? A resposta é muito simples. Intervenção, tem espírito no meio, não cobra. Não cobra. Tem mediunidade no meio, não cobra. Recebeu de graça e a ação não é do espírito, não é tua, é do espírito. Então, assim, você está passando o dinheiro para o espírito? É isso? Porque é ele que está fazendo uma cura espiritual. Você promete lá uma cura. Ó, vai vir aqui o doutor tal e vai fazer uma cura em você, através de mim. Tá, quanto? Tanto. Mas escuta, daí você começa a pichichar. O doutor não faz mais barato? Sem recibo. Como que é essa barganha? Isso não existe. Porque se é o espírito que está vindo ali, então não se cobra. Eu comentei do caso, né, do pintor espírita, né, que foi lá conversar com o Chico, se ele podia cobrar porque as tintas eram caras. Não, é obra dos espíritos, não se cobra. Sim, simples assim. Tá? Até aqui tudo bem? Deixa a vida me levar. Não, é assim, ó, a pessoa... todos nós sofremos em maior ou menor escala a influência dos espíritos. Saibamos ou não. Estejamos conscientes disso ou não. O médium mais ostensivo, se ele não sabe que é médium ou ele não entende a mediunidade, é muito fácil desenvolver um distúrbio. Distúrbio psicológico, psiquiátrico. Por quê? Porque ela não consegue gerenciar aquelas várias emoções que estão passando ali pela mente dela e que ela não sabe que é um espírito que está ali, não é dela, entende? Então, realmente é difícil. E por isso que muitas pessoas, a Marina vai saber falar mais ainda, né, que está sempre no atendimento fraterno, muitas pessoas chegam na casa espírita em desequilíbrio. Né? Não chegam só por curiosidade, chegam porque o negócio está pegando. Porque já tem uma mediunidade e não sabe que é médium, não entende a mediunidade. Né? Mas realmente não precisa ser espírita para ter mediunidade, não precisa ter conhecimento para ter mediunidade. Agora, quanto mais a pessoa conhecer sobre essa faculdade, melhor ela vai gerenciar esse recurso que ela tem. Pode ser apenas, pode ser uma obsessão. Né? Sim, sim. E a pessoa acha que tem que desenvolver a mediunidade, e na verdade não tratou nem a si própria no sentido de melhorar aquela obsessão. Isso. Então, tomar cuidado para não achar que toda pessoa que sente alguma perturbação é médium. Via de regra, a gente é mais obsidiado do que ser médium ostensivo. Exatamente. Então, passar isso, a questão da mediunidade, você vai, por exemplo... verificar quando a pessoa tem outros indicativos. Por exemplo, não é sempre o mesmo sentimento que ela expressa, ela já teve outros episódios em outras épocas, melhorou, voltou e tal. Ela tem aqueles sinais mais característicos da mediunidade, alguma visão, ou uma audiência, ou ela sente aquela sensação de entrar no transe, né? Mas
via de regra não, mas o Eduardo está correto em dizer que são mais numerosos os casos de obsidiados que chegam à casa espírita do que mediunidade mal regulada. O que, na verdade, acaba se confundindo, porque a mediunidade mal trabalhada vira uma obsessão. Então, a melhor coisa é sempre primeiro tratar a obsessão, né, para que depois ele se reerguendo e persistindo esses sinais, esses indicativos da mediunidade, aí sim se propicia para a pessoa, né, esse desenvolvimento que vai auxiliá-la também. Né? Pois é, e nesse ponto eu até faço a mesma ressalva que o Eduardo. Existem pessoas que têm distúrbios psiquiátricos, mas eu me lembro, eu fui convidado para fazer uma palestra espírita lá, né, porque quem era lá o diretor, acho que não é mais, né, mas era espírita, né, e a assistente social que chamou, né, nossa amiga, ela foi me apresentando o local, não é bonito de conhecer, né, e porque, é claro, você fica pensando, quantos dali precisariam mesmo estar ali? E ela me falava, ó, aquele ali não tem nada de psiquiátrico, aquilo ali é tudo espiritual. Aquele é psiquiátrico mesmo. Eu achava muito interessante essa percepção dela, de chegar e dizer, não, aquilo ali é tudo espiritual, aquele ali né, sabe, mas confunde-se, claro que confunde-se, né? E muitas vezes é um quadro que é espiritual e se torna psiquiátrico. Outras vezes tem um transtorno psiquiátrico já, mas que é agravado por uma obsessão, né, os espíritos acabam potencializando aquele quadro, então diferenciar é muito difícil. Ela arriscava, porque já conhecia eles há tanto tempo, mas é difícil. Mas realmente, como a Marina falou, quantos são encaminhados para instituições psiquiátricas, né, sem ter essa oportunidade do tratamento espiritual. E a ideia da nossa fala lá foi justamente mostrar, né, o quanto que os distúrbios espirituais influenciam nos transtornos mentais. Né? E eu achei muito interessante da parte da instituição estar aberta a isso, né? Porque ela não vai fazer tratamento espiritual, ela vai fazer o tratamento médico, psiquiátrico. Agora, se eles estão antenados que alguns casos podem não ser patológicos, eles mesmos poderiam chamar algumas instituições e falar, principalmente quando a família autoriza e tudo, olha, querem tentar fazer alguma intervenção do ponto de vista espiritual, porque alguns casos realmente sugerem isso. Né? Até aqui tudo bem? Vamos entender também o lado ali de quem está procurando socorro, que ela quer um pronto-socorro. Ela não quer uma escola, ela não quer uma oficina, ela quer um pronto-socorro. Então, primeiro atendimento. O que muitas vezes falta é essa compreensão de que é um tratamento para a vida. Né? Você não vê alguém falar, por exemplo, assim, eu tive depressão. Ou não deveria falar. Né? A depressão é uma doença que a pessoa tem, ela não teve. Ela tem surtos, ela tem, digamos, melhoras, recaídas, mas é uma doença que acompanha. Né? Eu tive hipotireoidismo. Não, você tem hipotireoidismo e vai controlar ele com medicamento. Né? É da mesma forma. A pessoa, não, eu tive mediunidade. Eu tive mediunidade. Então, como assim? Daí você foi lá e... Não, melhorei, não tenho mais. Se tinha, tem. E se não cuidar, ela desregula de novo. Como desregula? Sobe as taxas, né, de glicemia, essas coisas. Não tem nada a ver com isso. Agora, se a faculdade está ali, os espíritos continuam vindo. Se você não souber como lidar, você vai ter dificuldades. Né? Então, isso às vezes falta para a família ou até para o próprio pessoa que vem em busca de atendimento entender que é algo que
precisa ser continuado, que precisa ser monitorado, né, durante toda a encarnação. Ok? Muito bem. Como o nosso tema é qualidade... Eu não sou médico. Mas tem até um livro chamado Cura Espiritual da Depressão. E tem outras. Mas assim, eu entendo, mas assim, é algo assim que não é o curar igual você cura uma gripe ou cura uma fratura. Quebrei o braço, consolidou ali e tudo. Nunca mais vai me incomodar só se eu cair de novo. Entende? Não é... Ou aquelas outras doenças que você pega uma vez, né? Já tive catapora, não pego mais, não tem um negócio assim? A depressão, ela é algo... Os transtornos mentais, do modo geral, né? Eles estão sujeitos sempre a ter um episódio depressivo em alguma... Então, assim, se você já teve uma vez, é um indicativo que você tem que ter atenção a esse transtorno pelo resto da vida. Não estou dizendo que a pessoa precisa tomar remédio para o resto da vida, fazer terapia para o resto da vida, mas ela tem que estar atenta, porque pode ter novos episódios. Entendeu? Mas é claro, a pessoa pode ter um episódio só e nunca mais ter. Ou, como é que dizia a menina na novela? Inxalá, lá, os árabes lá, sei lá o que era. Mas, via de regra, a pessoa que teve um episódio, ela está bastante sujeita a ter outros episódios. Por isso, a necessidade desse cuidado, desse conhecimento, desse autoconhecimento, para saber quando precisa pedir ajuda, quando não precisa. Beleza? Então tá bom. Gente, nós vamos começar... eu esqueci de falar um negócio no início. Tá? Esse módulo tem 5 roteiros. Tá? E no nosso combinado com o Diego, que já me socorreu nas minhas férias fora de época aí, esses 5 roteiros estão comigo. Então, quando der o horário, eu simplesmente vou acabar e a gente continua da onde a gente parou. É bem possível que a gente vá falando sempre tudo que der tempo de falar naquela data. Então, nós vamos começar agora um assunto aqui, aonde parar a gente recomeça na semana que vem. Terminou o roteiro, eu já começo o outro e a gente vai falando todos para utilizar bem o tempo. Tudo bem? Como nosso tema é qualidades essenciais ao médium, a gente começa pelo que nós não devemos ter. Imperfeições que afastam os bons espíritos. Depois a gente fala das qualidades que a gente deve ter. E é bem menos. Porque a hora que a gente fala das imperfeições que a gente tem que se despojar, meio que já entendemos quais as qualidades que a gente tem que ter. Por que a gente está falando de imperfeições que afastam os bons espíritos? Porque justamente a influência moral do médium, que o Diego estava falando, né, é justamente por ele, quanto mais moralizado, mais ele atrai os bons espíritos. Então, existem algumas imperfeições que não só o médium, qualquer pessoa tem, que vai afastar os bons espíritos. Mas para o médium isso é importante dentro do trabalho que ele pretende realizar. E a gente está falando de prática mediúnica. Então, se qualquer pessoa tem mediunidade, é importante entender, né, que algumas imperfeições a gente tem que superar, deixar de lado. Tá? Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. A que, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. Não, você é meio preguiçoso. Eu sou meio preguiçoso mesmo. Você, sei lá, é vaidoso. Eu sou vaidoso mesmo. Mas você é meio orgulhoso. Orgulhoso eu? Não. O orgulho é a chaga, a imperfeição que os espíritos mais facilmente conseguem manipular na gente. A gente vai ver o porquê disso. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades e que, se
se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se e mais de um se viu humilhado por amaríssimas decepções. Funciona assim. O médium se descobre médium. Como que ele se descobre médium? Ele vê espíritos, ele começa a dar a comunicação de espírito e por aí vai. E aí, ele não cuida dessa questão do orgulho. Ele começa a se achar especial. Afinal, eu faço uma coisa que a maioria das pessoas não faz. Eu me comunico com espíritos que outras pessoas não veem, que não se comunicam. E aí, o espírito vendo isso ali, né? O espírito, olha aqui onde que eu vou. E aí o espírito já começa a soprar. Você é especial mesmo. Você é bom. Aliás, bom demais para estar nesse lugar aqui. Porque eles não te valorizam. Você devia ter uma sessão só para você psicografar aqui. Por que tem outros médiuns aqui se eles nem dão comunicações boas como a sua? E aí começa esse xalalá, né? Parece esses vendedores que... Eu estava num lugar turístico a semana passada, eu fui chamado de empresário, doutor, excelência, Brad Pitt e Gustavo Lima. Eu falei, ou eu me acho agora, ou eu entendo que esse povo só está querendo me vender as coisas. Ô empresário, ô doutor, ô Brad Pitt. O Brad Pitt, esse foi longe. Nossa Senhora, ainda bem que eles não têm esse tato e acabam se denunciando. Mas é o quê? Bajulação. E os espíritos que estão interessados ali, eles começam a bajular. Tem um livro que todo mundo que trabalha na Casa Espírita, não só médium, tá? Todo mundo que vai fazer qualquer serviço voluntário na Casa Espírita, mas principalmente os médiuns, deveria ler, chama-se Aconteceu na Casa Espírita. É muito bom esse livro, é uma história real, aconteceu numa Casa Espírita de Campinas, um dos maiores centros espíritas do Brasil, acho que o maior em número de trabalhadores, mais de 2 mil voluntários, só para vocês terem uma ideia do tamanho da casa. E ele narra o quanto a espiritualidade foi minando os trabalhadores pelo orgulho. Tinha uma médium que eles falavam assim, eles não estão te valorizando. É bem, sabe essa historinha que eu contei aqui? Só faltou chamar de empresário e Brad Pitt. Era isso, sabe? Ficar assim, você é muito boa, porque, olha, eles não estão te valorizando. Tá vendo essas mensagens? Isso não é para você estar aqui, você deveria escrever um livro. E assim vão tirando. Essa médium que eles pegaram pelo orgulho. Outra já não conseguiam pelo orgulho. Ela estava ali focada, mas ela estava muito preocupada com o problema que ela estava deixando em casa. O que os espíritos fizeram? Potencializaram esse problema na casa, para segurar ela em casa, para ela não ir para o centro. E assim foi indo, sabe? Até que uma equipe espiritual começa a perceber que o negócio está degringolando, começa a interferir, e aí leia um livro. Não vou contar o final, mas é muito bom. Quem quiser, deveria. E demonstra esse processo assim todinho. Né? O quanto que o orgulho faz com que muitos médiuns se percam. Simplesmente se percam. E lá no final acabam se vendo humilhados, né, por amargas decepções. Por quê? Porque colocam uma expectativa muito grande naquele trabalho que, né, eles acham que é de extrema importância e aquilo é só bajulação de espírito que está mal intencionado. O orgulho nos médiuns traduz-se por sinais inequívocos, a cujo respeito tão mais necessário se insista, quanto constitui uma das causas mais fortes de suspeição no tocante à veracidade de suas comunicações. A gente vai ter um roteiro específico só para identificação, como que a gente identifica uma comunicação séria de uma comunicação que não é. Mas um dos grandes indicativos é o orgulho do médium. Quando o médium começa a dizer, essa minha mensagem é boa, leiam aqui, olha que coisa maravilhosa. Começa por uma confiança cega nessas mesmas comunicações e na infalibilidade do espírito que lhes dá.
Daí um certo desdém por tudo que não venha deles, é que julgam ter um privilégio da verdade. O médium começa a entender que a minha comunicação, que é do espírito tal, Francisco de Assis, né? Francisco de Assis está vindo aqui e ele não pode ser questionado. E vem aquela mensagem que é mais água com açúcar do que qualquer outra coisa. E olha que mensagem linda. E foi o Francisco de Assis. Deve você falar, mas, né, assim, com todo respeito, mas será que é o Francisco de Assis? Você está questionando a minha mediunidade? Não, não estou questionando a tua mediunidade. Você está questionando o Francisco de Assis? Começa por isso. A pessoa não admite ser questionada, muito parecido com a fascinação, né, no processo obsessivo. Né? E aí ele começa a ter um desdém por tudo que não venha por ele. Então, bom mesmo é a mensagem que eu trago, o que os outros trazem. Não é do Francisco de Assis, não é através da minha mediunidade. Né? O prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos tidos por seus protetores os deslumbra. E como neles o amor próprio sofreria, se houvessem de confessar que são ludibriados, repelem todo e qualquer conselho, evitam-nos mesmo, afastando-se de seus amigos e de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Fascinação pura, né? Porque o que acontece? Ele gosta de saber que é o espírito bam que está vindo se comunicar por ele. E ele vai ficar tão decepcionado e tão humilhado, se não for, que ele rejeita qualquer ideia de que não seja. Né? Ele entende que e acabou. E é isso, sabe? E aí ele rejeita ofertas de ajuda, né, dos amigos. Não. Se condescendem em escutá-los, né, se quando ele escuta alguma crítica, alguma coisa, nenhum apreço dá às opiniões, porquanto duvidar do espírito que os assiste fora quase uma profanação. Você está duvidando do Emmanuel? Você está duvidando do Francisco Cândido Xavier? Essa é a ideia. Olha até onde vai a questão do orgulho no médium. O orgulho é um problema em todo mundo. Em todo mundo. Todos nós que temos essa imperfeição, acabamos, né, cometendo erros. Mas no médium, ela é um pouquinho pior. Porque ele tem algo ali que ele não... Se ele se deixar levar pelo orgulho, ele não vai reconhecer, né, o erro em que ele está incorrendo. Eu vou só terminar esse texto, é tudo da questão do item 228 do Livro dos Médiuns. Aborrecem-se com a menor contradita, com uma simples observação crítica, e vão às vezes ao ponto de tomar ódio às próprias pessoas que lhes têm prestado serviço. Vou contar uma coisa rapidinho. Uma vez eu estava numa reunião e eu apontei um equívoco de uma psicografia. Uma questão de... E nem foi um médium que se ofendeu. Mas tinha uma pessoa dentro da reunião que falou assim, você está questionando por causa de uma letra? Uma letra aqui? Não, mas é que assim, era uma psicografia mecânica. Por que o espírito iria errar o próprio nome na assinatura? Né? E assim, pesou o clima. E olha que eu falei com todo jeitinho, não falei do jeito que eu estou falando com vocês aqui. Com todo jeitinho. Mas feriu um pouco do melindre de participante do grupo que estava se achando muito especial por participar de um grupo onde o Emmanuel deu uma mensagem. Mas o Emmanuel assinou o nome errado. Olha só, que fatalidade. Demoramos tanto tempo para receber uma mensagem do Emmanuel e ele escreveu errado. E era um grupo que estava se formando ainda e eu falei, olha, isso aqui é teste para a gente. Isso aqui é justamente para a gente entender que nem todo mundo que vai assinar Jesus Cristo, João Batista, Moisés, aqui vai ser o próprio Espírito. Né? Por informação do Chico, o Emmanuel já está até reencarnado. Ele saiu no momento do sono para vir aqui para dar uma mensagem que nem tinha nada demais e assinou ali. Então, assim, só para a gente pensar que isso não está tão distante, não. Tá? E eu sei de pessoa que em casa começou a psicografar do Emmanuel, do Manuel Filomeno de Miranda, do André Luiz,
e achando tudo o máximo. E você ia ler, qualquer um escreveria aquilo ali, sabe? Então, mas o médium, se você vai falar isso para ele, muitas vezes vai vir o melindre, o orgulho ferido. Né? Por favorecerem a esse insulamento a que os arrastam os espíritos que não querem contraditores, esses mesmos espíritos se comprazem em lhes conservar as ilusões, para o que os fazem considerar coisas sublimes as mais polpudas absurdidades. Então você vai falar assim, mas olha, isso aqui nem lógica tem. Mas, credo, olha, mensagem, isso aqui vai modificar a humanidade. Tá? Então é um risco muito grande o orgulho, né? O quanto que isso pode fascinar o médium e desvirtuar. E qual que é o interesse da espiritualidade? Diversos. Às vezes é só zombar da cara do médium. Às vezes é tirar alguém de um trabalho sério. A pessoa está ali, está querendo fazer um trabalho sério, pelo orgulho ela sai. Porque ela começa a achar que é muito importante e por aí vai. Então as finalidades podem ser as mais diversas. O cuidado quem tem que ter é o médium, é a equipe de estar sempre buscando, sempre aberto a críticas, a sugestões e entender que nem tudo que vem dos espíritos tem que ser, né, deve ser entendido como verdade absoluta. Deixa eu só ver se isso aqui é muito... Tá, era só esse último do item 228, aí semana que vem a gente recomeça. Assim, confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo pelo que deles não venha, irrefletida importância dada aos grandes nomes, recusa de todo conselho, suspeição sobre qualquer crítica, afastamento dos que podem emitir opiniões desinteressadas, crédito em suas aptidões, apesar de inexperientes. São essas as características dos médiuns orgulhosos. Na semana que vem eu recomeço por esse, para a gente, se for o caso, tirar alguma dúvida. Tá? Mas aqui ele resumiu no final do item todas essas características que a gente foi exemplificando. Tá? E é um crime ser um médium orgulhoso? Não, não é. Mas é um desperdício. Porque a mediunidade é coisa santa que deve ser santamente exercida, religiosamente exercida, para o bem. E aí, quando a gente se envereda para esse caminho, você fecha uma porta, ou pelo menos você, né, se atrasa muito no caminho, porque você só vai perder tempo com esses espíritos que estão só ludibriando, se utilizando da boa-fé do médium. Né? Beleza, pessoal? Só um adendo. Tem médium que daí começa a escrever livro e começa a escrever absurdos. E acha o máximo. E pior, se o tema é interessante, tem editora que endossa, vende, sai circulando, pessoas que nunca leram um livro espírita vão ler justamente aquele absurdo. E aí o negócio cresce e vira mais nocivo, porque enquanto é só o médium, é triste, mas é uma pessoa. Quando ele começa a divulgar essas ideias, aí, né, perde-se a contagem dos que são afetados. Pois é. Não, e às vezes tem uns que dizem romance